Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Por favor, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Essa palavra Deuteronômio quer dizer aquele que vem em quinto lugar, ou seja, é o quinto livro da Bíblia. É o último livro aí do Pentateuco, o último livro escrito por Moisés. Deuteronômio, capítulo de número 4, eu quero ler com os irmãos e as irmãs nesta manhã, para que a gente faça uma reflexão. Creio que Deus tem algo para compartilhar conosco nesta manhã. Deuteronômio, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescente às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenha cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Até aí está bom. Por favor, feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida. Te pedimos que o Senhor nos direcione nesta manhã, ó Pai. Queremos ouvir a sua voz, por isso que o Senhor use da minha vida, ó Pai, nesta manhã. Sei que o Senhor já falou ao meu coração através dessa palavra, mas eu te peço, ó Pai, que através da minha vida, essa palavra se faça presente ao coração de cada um. Que o seu Espírito, ó Pai, nos direcione, nós fazemos essa oração e fazemos o nome do Senhor. Amém e amém. Eu já estou a algumas ministrações, conduzindo a igreja a perceber aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu creio que nós estamos vivendo um novo tempo, e todo novo tempo que Deus permite que a gente viva, que a gente entre, Deus, Ele faz com que a gente tenha novas percepções espirituais. Deus, Ele permite que a gente tenha uma nova unção, uma nova capacitação. Todo período, todo tempo
novo tempo que a igreja ela entra, é necessário que a igreja tenha uma renovação de mente, de mentalidade. E eu creio, eu vejo que nós estamos entrando no novo momento, no novo tempo da igreja. Eu já disse algumas vezes e reforço nesta manhã que nós, graças a Deus, já vencemos um grande desafio, que é o desafio do evangelismo. Glórias a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja que não tem medo de falar do evangelho, sempre que é desafiada, tanto nas nossas campanhas de evangelismo, como a Casa de Paz e a Célula de Aliança, que nós vamos agora, nesse segundo semestre, também entrarmos. Sempre que a igreja é desafiada neste sentido, nós percebemos que a igreja, ela diz sim, né, nós vamos, nós evangelizamos, nós compartilhamos da palavra, e nós temos tido aí, por graça e misericórdia de Deus, um grande sucesso, né, com o nosso evangelismo, que eu chamo de evangelismo inicial. É o começo, o primeiro momento é esse, quando a igreja vence esse desafio, fala do amor de Jesus, prega o evangelho, conduz as pessoas a aceitarem ao Senhor. E nós avançamos e avançamos bastante nesse sentido, porém eu creio que Deus, Ele tem um novo desafio para a nossa vida, Deus tem um novo desafio para a igreja, que é o desafio de consolidar esse povo, né, de consolidar essas pessoas. A palavra consolidar quer dizer tornar sólido. Então Deus está nos levando a pregar o evangelho, fazendo com que essas pessoas se convençam dos seus erros. Essas pessoas estão se convertendo, porém é necessário que a gente entenda isso. Essas pessoas, elas precisam serem consolidadas na igreja, ou seja, tornar-se sólidas no evangelho. E esse é um grande desafio para a gente, para nós, igreja aqui, é um desafio muito grande se nós formos ver as estatísticas da igreja, né, o quanto de pessoas nós temos falado do evangelho e quantas pessoas estão permanecido firmes na igreja, ou seja, passando pelos processos que nós chamamos de visão, de direção da igreja. Então esse número ele é muito reduzido. Então eu vejo que Deus já tem derramado da sua presença, Deus tem nos dado palavras, Deus tem dado dons e talentos à igreja justamente para que a gente vença esse novo desafio, essa nova etapa que nós estamos entrando. Meu irmão, é um momento de intensidade, amém? É um momento de intensidade, é um momento de entrega, né? Se você acha que você já foi desafiado por Deus, saiba que o desafio que Deus tem para a sua vida neste momento é um desafio de entrega, não é um desafio de uma entrega parcial, mas é um desafio de uma entrega total. Se você realmente tem esse desejo no coração, como todo cristão deve ter, de conduzir pessoas para o reino de Deus, com certeza sobre a sua vida, Deus já está derramando desse poder, desta unção, Deus já está derramando sobre a sua vida, de dons, de talentos, de habilidades, de recursos. Nós vemos o quanto pessoas estão sendo abençoadas aqui na igreja. O Lu, ele deu alguns testemunhos apenas. Eu pedi, nessa última quinta-feira, pastor Samuel, nós tínhamos um mutirão para poder fazer ali na sexta-feira. Pedi, levante a mão aí, quem pode nos ajudar. Ninguém levantou a mão. Tinha umas 300 pessoas aqui na igreja, mais ou menos. Ninguém levantou a mão. Aí eu fiz uma pergunta contrária, pastor Luiz. Eu disse assim, quem está desempregado aqui na igreja? E ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Aí depois eu fiquei meio desconfiado. Isso aqui é esperto, né? Fiquei meio desconfiado. Aí reunimos os homens ali embaixo. Eu comecei a olhar, para os homens ali, e é realidade mesmo, graças a Deus. Eu diria que mais de 99% da nossa igreja, as pessoas têm um trabalho, amém? Estão trabalhando. Isso é bênção de Deus, esses recursos são recursos, não somente para a sua família, mas você que já tem compreendido o Evangelho, sabe que esses recursos,
é para serem empenhados aí na obra de Deus também. Então Deus, Ele tem derramado sobre as nossas vidas de milagres, de dons, de habilidades. Tudo isso é para que a gente vença esse novo desafio. Qual é o desafio? De falar do Evangelho, mas também de insistirmos com as pessoas, de conduzirmos as pessoas a esse processo de consolidação. E isso vai exigir muito da gente. Isso já está exigindo muito de muitas pessoas aqui, né? Exige tempo, exige recurso, exige paciência, né? Exige busca na palavra de Deus, porque quando nós temos discípulos, os discípulos eles sugam da gente. Isso é normal e é natural, né? Então nós temos que mergulhar na palavra de Deus, ter argumento, ter uma sabedoria, discernimento da palavra, ter unção. E eu sei que você já tem compreendido tudo isso. E eu quero acrescentar algo mais aqui nesta manhã. Eu quero falar sobre obediência. Obediência. Obediência é fundamental para a vida de todo cristão. Não existe cristão autêntico sem essa característica de obediência. Muitas pessoas realmente são pessoas que obedecem, mas infelizmente essa questão de obedecer, ela é canalizada, ela é alinhada pelos caminhos errados, né? Tem muitas pessoas que obedecem à sua alma, né? Tem muitas pessoas que são escravizadas pela sua alma. Né? Basta o seu sentimento dizer assim, faz aquilo, a pessoa não pensa duas vezes. Ela diz, vou fazer. Né? Tem muitas pessoas que são obedientes à sua carne. Né? O que é a carne? Né? O seu corpo dizendo sim para a sua alma. Né? Tem muitas pessoas nesta manhã que obedeceram à sua carne e ficaram deitadas na sua cama. Né? Tem muitas pessoas que são obedientes, né, a esse negócio da alma, a esse negócio do corpo. Porém, a obediência que eu quero dizer e compartilhar com os irmãos é a obediência fundamental para a vida do cristão, que é a obediência à palavra de Deus, a direção que Deus tem nos dado. E Deus tem falado, Deus tem ministrado aos nossos corações. Aqui nessa igreja você pode dizer qualquer coisa, menos que você não sabe aquilo que Deus tem direcionado à vida da igreja e, consequentemente, à sua vida. Creio que todos vocês que estão aqui, né, há algum tempo, ouvindo a palavra de Deus, sabe qual é a nossa missão, sabe qual é o nosso objetivo, sabe aquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração. Porém, nós precisamos não somente saber, nós precisamos obedecer. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, eu dizia justamente isso. Não existe dificuldade em compreender. Não existe dificuldade em entender aquilo que Deus direciona. A nossa dificuldade está no quê? Em aceitar. A nossa dificuldade está no quê? Em obedecer. Não existe dificuldade nenhuma em entender o que é ser um dizimista. O que é separar a 10ª daquilo que o Senhor permite que chegue na sua mão. A 10ª é uma divisão muito fácil, muito simples. Às vezes não precisa nem de calculadora, né? Colocar dentro do envelope e entregar na casa de Deus. Não existe dificuldade de entender isso. De trazer uma oferta na casa de Deus, uma oferta de gratidão. Nós não temos dificuldade de entender. Não é essa compreensão que nos falta. A gente tem muita compreensão. Todos aqui poderiam levantar e trazer uma palavra e ensinar a respeito de dízimos e ofertas. A nossa dificuldade não é compreender. A nossa dificuldade é obedecer. E você que tem cuidado de pessoas, você tem vivido isso. Porque quando nós passamos a discipular pessoas, a cuidar de pessoas, aí a gente começa a perceber um pouquinho o que é o desafio de plantar um evangelho dentro do coração de algumas pessoas. E isso realmente é aquilo que a gente precisa vencer. Não somente saber, não somente aprender, mas nós precisamos obedecer. Diante de uma voz da direção de Deus, nós precisamos obedecer.
Quando Deus fala aos nossos corações, Deus fala de diversas formas, Deus fala através da palavra pregada, Deus fala através da palavra cantada, Deus fala através de um conselho, né? Deus fala através de alguma situação, mas quando Deus falar, e nós compreendemos Deus falando conosco, nós temos que obedecer. Essa é uma das características fundamentais para todo cristão. O texto que nós lemos é um trechinho do discurso de Moisés. O discurso de Moisés é um discurso muito longo, fala muitas coisas, porém esse trechinho do discurso de Moisés ao povo, lembrando que o povo ele estava prestes a reconquistar a sua terra. Amém? O povo ficou quantos anos no deserto? 40 anos no deserto. E esses 40 anos no deserto não foi porque o deserto era um deserto grande demais, longo demais ou difícil demais. Esses 40 anos foram 40 anos fundamentais para que o povo perdesse uma mentalidade, perdesse uma característica que o povo de Deus tinha adquirido nos 430 anos que ficou escravizado lá no Egito. Basta algumas décadas, e a Bíblia diz uma geração, né? Basta algumas décadas, 40, 50, 70 anos, para que o povo perca a sua identidade, para que o povo perca a sua memória, para que o povo perca as suas características. Eu já sei que você teve uma experiência desse tipo. Quando nós tiramos umas férias um pouquinho mais longas, né, e vamos, às vezes, para o interior, né, o Pedro e a Chloe e a Adra foram lá para Minas. Né, ficaram ali uma semaninha só. Né, e ontem o Pedro está reclamando. Ah, pai, eu estou falando que nem mineiro. Né, eu estou falando que nem mineiro. E fala mesmo. Né, você fica ali, né, convivendo, né, com o povo, o jeito de falar, e você vai adquirir. Já adquiriu o sotaque lá de Ouro Fino, pastor? Né, já está adquirindo, né? Você vai adquirindo isso, é normal e natural. Né? Então, basta algumas décadas, uma geração já é o suficiente para que o povo perca as suas características. E foi isso que aconteceu nos 430 anos de escravidão do povo de Deus lá no Egito. Eles perderam as suas características, perderam a sua essência. E foi preciso que Deus permitisse que eles ficassem 40 anos nesse deserto. Para quê? Para recuperar a sua essência. Lembrando que quando eles saíram do Egito, né, a maior reclamação do povo era justamente a ausência do Egito. Como um povo livre, né, pode reclamar ou exigir, né, algo relacionado a um período de escravidão. Por quê? Porque a mente já estava condicionada dessa forma. A mente do povo já estava envolvida por aquela situação. Então Moisés teve muita dificuldade, porque todos os momentos o povo dizia assim, lá no Egito nós estávamos melhor. A comida era melhor, a situação era melhor, e o povo não entendia que a situação agora é uma situação de liberdade. Eles estavam caminhando para uma renovação da mente, caminhando para reconquistar uma terra que era deles, uma terra prometida por Deus. E na nossa vida não é diferente, gente. Nós estávamos no mundo, mais conhecido como mundão. Né? E quando nós estamos no mundo, a nossa mente ela é envolvida pelo mundo. Muitas pessoas, quando chegam na igreja e elas se convertem, muitos dão esse testemunho. Eu estava enganado, né? Eu estava cego, né? Eu achava que tudo aquilo que eu fazia era uma coisa legal, que era bom para a minha vida. Mas quando chega na igreja, a pessoa descobre, né, como se os olhos, né, fossem abertos. Espiritualmente é exatamente isso. Espera aí, eu estava no mundo, agora eu conheço, eu sei a vida que eu estava vivendo. Agora eu conhecia Jesus, eu conheci o meu lugar, eu conheci o reino de Deus, agora eu compreendo. E a partir daí, nós começamos a trilhar o quê? Uma nova vida, não é desse jeito? Começamos a compreender a palavra de Deus, a palavra de Deus vai entrando no nosso coração e a nossa mente vai sendo renovada. Então nós vamos aos poucos deixando a mentalidade de escravidão lá do Egito. Por mais tempo que você tenha vivido.
né? Tem alguns que se convertem quando é adolescente. Eu me converti aos 13 anos de idade, né? Vivi pouquinho tempo lá fora, graças a Deus por isso. Mas tem uns que vivem um tempo mais, né? Se converte aos 30, aos 40, aos 50, né? 60 anos de idade. Ou seja, é uma bagagem maior para ser desconstruída na sua mente, no seu coração. Porém, o Evangelho permite isso, e é nisso que nós cremos. Amém? Por mais que você foi envolvido com o mundo, por mais que o mundo dominou a sua mente, o seu coração, a sua vida, quando você se converte, nós iniciamos o quê? Um processo realmente de luta, de deserto, e é uma batalha. Por quê? Porque, novamente, os princípios de Deus, eles vão sendo retomados na vida do ser humano. E às vezes dói, é um confronto. Por quê? Porque a nossa cabeça está lá ainda. Quantas pessoas não reclamam para a gente, eu estou aqui na igreja, né? Na igreja não pode fazer nada, né? Lá no mundo eu podia fazer tudo. Né? Ou seja, o que é isso? É a carne, é a alma ainda lutando com essa transição de morte para a vida. E não é fácil, não é uma coisa simples, porém, nós vencemos. Amém? Você venceu, né? Você deixou toda aquela bagagem de escravidão, passou por um deserto. Não é fácil você compreender esse negócio de chegar e dar uma oferta na casa de Deus. Nós entendemos o mecanismo, mas ter a obediência para isso não é fácil. Mas você venceu, você aprendeu, você passou por um deserto. E às vezes Deus nos ensinou de todas as formas, e Deus também tem umas formas duras de nos ensinar. Amém? Vocês estão me compreendendo? Mas a gente venceu. E agora é o quê? É um momento de um novo tempo. É um momento da gente entrar num processo de conquista. E era exatamente isso que estava acontecendo com o povo. O povo, 430 anos escravizado no Egito, 40 anos, né, de peneira no deserto. Aí o povo agora já estava o quê? Doutrinado. Já conhecia a lei novamente, os princípios de Deus novamente, estava prestes a entrar e reconquistar a terra. Essa reconquista seria fácil? Não, teria batalha, teria luta. Eles teriam que novamente conviver com povos estrangeiros. E Deus, ele tem uma preocupação muito grande, exatamente nesse momento. Qual era a preocupação? De alertar o povo a ser um povo obediente. E eu falei tudo isso para expressar a vocês a minha preocupação também. Eu sei que, graças a Deus, né, Deus renovou a mente de todos vocês. Amém? Deus renovou a nossa mente. Deus, ele mudou o nosso pensamento. E graças a Deus, a igreja, ela avançou e avançou bastante. E nós estamos muito felizes por isso. E nós vamos entrar nessa nova etapa. É uma etapa de conquista, de reconquista. Porém, gente, nós não podemos jamais esquecermos que vai ser exigido de nós algo chamado obediência. Amém? Algo chamado obediência. Deus estava falando através da vida de Moisés e alertando o povo exatamente a respeito disso. O nosso futuro, ele está diretamente relacionado na capacidade que nós temos de obedecer ao Senhor. Amém? Eu vou dizer novamente isso para você. O seu futuro, ele está diretamente relacionado, nesse momento que você vive. Estou falando para você, né, que já deixou a escravidão do mundo, já passou por esse processo de tratamento na sua vida, e você já se sente apto agora, né, a conquistar, a reconquistar. Eu quero dizer para você diretamente isso, que o seu futuro está ligado diretamente à sua capacidade de obedecer. Amém? De obedecer. E Deus tem falado, Deus tem direcionado, né? O Moisés, ele fala a respeito de várias coisas, fala a respeito da conservação, da ministração da lei, fala a respeito de guardar os mandamentos, ele fala a respeito de estudar a lei, de rejeitar o mal, fala a respeito de ensinar os filhos, fala a respeito da aliança. Tudo isso Moisés coloca nesse texto. E ele diz assim: não se esqueça dessas coisas. Aí a gente pensa, né?
40 anos no deserto já não foi o suficiente, né? Precisa ainda ter um alerta desse de Deus para a nossa vida? Eu digo assim, precisa. Porque nós vimos muitas pessoas se chegarem à igreja, se converterem verdadeiramente. O pastor Samuel já viu bastante. De pessoas que vêm para a igreja toda arrebentada. Todas as áreas da sua vida destruída. A pessoa vem um caco para a igreja. Essa é a colocação, vem um caco para a igreja. E Deus trata, Deus cuida. E a pessoa, ela vai sendo restaurada na sua vida, área por área. Nós vemos o crescimento das pessoas. E a pessoa chega num momento, num nível, que agora é um nível de uma conquista maior. Muitas pessoas, quando chegam nesse nível, elas desistem de Deus. Elas desistem da igreja. E eu sei que você está buscando na memória aí, assim como eu fiz, pessoas que se encaixam nisso. E você não precisa pensar muito para encontrar uma pessoa que talvez fosse muito próxima de você, que neste momento, no momento da conquista, no momento melhor da festa, acabou voltando para o Egito. Não precisamos nos esforçar muito para isso. Pessoas perto, é o momento da reconquista, o momento da conquista, a pessoa se perde. Sabe por que a pessoa se perde nesse momento? Porque falta obediência. E Deus, ele não perdeu o seu tempo falando ao povo através da vida de Moisés. Porque Deus sabia que mesmo o povo com a sua mente renovada, conhecendo a palavra, conhecendo os princípios, corria um risco. Qual é o risco? De retornar, de voltar para a mentalidade. Quantas pessoas nós vemos dessa forma? Pessoas que Deus curou no seu físico, e às vezes de doença incurável. Pessoas que deram testemunhos, que pregaram a palavra de Deus. Quando foi essa nova etapa de conquista, de reconquista, foi embora. Sabe por quê? Porque não obedeceu. Quantas pessoas não chegaram à igreja destruída financeiramente, devendo uma vida inteira. E Deus foi restaurando, foi restituindo. A pessoa compreendeu a palavra, passou pelo seu deserto. Porque é importante a gente passar pelo deserto. Passou pelo deserto, mas chega num certo momento, onde a obediência ela tem que falar mais alto. A pessoa acaba desistindo e acaba voltando para o seu Egito. Acaba voltando para o mundo. E eu estou falando isso porque foi isso que Deus falou ao meu coração. Que dos principais motivos pelo qual isso acontece é justamente a falta de obediência. E nós não podemos, de forma alguma, cair nessa também. Amém? Nós não podemos, de forma alguma, cair nessa também. Para isso, eu listei, desse texto que nós lemos, 4 alertas que eu quero compartilhar com os irmãos. 4 alertas. Se você ficar esperto nessas 4 coisas, eu creio que você vai trilhar o caminho da obediência. E nós vamos conquistar essa terra que Deus já preparou para a nossa vida. Amém? Se nós observarmos isso, com certeza, nós seremos uma igreja que vamos evangelizar muito, mas também seremos uma igreja que vai consolidar as pessoas e ninguém vai se perder. Amém? Primeiro não acrescente e nem retire nada dos princípios de Deus. Moisés, ele ditou a lei para o povo, Deus falou, Deus acrescentou a vida de Moisés e ele compartilhou a lei. E Moisés, Deus falando através de Moisés, diz assim: não acrescente nada e também não retire nada. Nós temos um costume muito ruim, que é o costume do mas. Sabe qual é o costume do mas? A gente compreende a palavra de Deus. Eu estou entendendo que a Bíblia me ensina a tratar bem a minha mulher. Mas, quando a gente fala esse mas, nós já estamos ou acrescentando ou retirando alguma coisa da palavra de Deus. O meu serviço lá é uma bênção de Deus, eu ganho um bom salário, tenho um bom horário, mas... Vocês já ouviram esse mas alguma vez?
né? Olha, eu entendo a palavra de Deus aqui, está sendo ensinada, dízimos e oferta, eu entendo tudo, mas, tinha um discípulo meu algumas décadas atrás aqui na igreja, eu já contei esse testemunho, vou contar de novo. E ele não era dizimista, não era ofertante. E ele veio me pedir ajuda. Esse negócio de dízimo, de oferta, né, eu não entendo muito bem. E aí eu disse assim, vai na minha casa. Eu sabia que a conversa, vai na minha casa. E aí ele chegou com a motoca dele lá, né, mais ou menos 1h da tarde. 1h da tarde, e eu comecei a ensinar a palavra. E ensinava a palavra, ele balançava a cabeça, ensinava, ele perguntava, e aí eu ensinava, ele perguntava, eu respondia, e tudo mais, tal. Já era quase 5h da tarde. Quase 5h da tarde, Carlinhos. E aí eu olhei bem nos olhos dele, falei assim, entendeu? Ele falou assim, entendi. Mas eu não quero isso para a minha vida. Montou na moto e foi embora. Mas dá vontade de dar uma mão de pau. Não dá vontade de dar uma mão de pau? Né? Ou seja, a dificuldade não está em entender. Né? O problema, sabe o que é? É o mais. Né? Ou seja, a gente quer acrescentar ou retirar alguma coisa da palavra de Deus. Olha, eu sei, né, que eu tenho que cuidar bem da minha esposa, tenho que amá-la, né, e tudo mais. Eu sei disso, mas, quando a gente fala o mas, o que acontece? Ou nós estamos acrescentando o nosso argumento, né, ou nós estamos retirando o argumento da Bíblia. Então, tem muitas pessoas, né, que amam a palavra de Deus, mas que sempre quer ou acrescentar ou tirar algo desta palavra. Nós somos um discipulado do pastor Danilo, eu com o pastor Samuel, essa última quinta-feira, né, ele contava um testemunho, né, de um senhor, de um rapaz, logo no início da igreja, né, que veio conversar com ele a respeito de dízimo. Esse foi o testemunho que ele contou. E aí o rapaz contou a sua história, né, a sua situação financeira para ele. E era uma situação financeira muito complicada, né, muito complicada mesmo. Embora seja um homem fiel a Deus, no sentido da igreja e tal, não era dizimista. E quando esse homem contou para o pastor a sua situação financeira, né, o pastor Danilo disse assim, que ele sentiu aquela vontade humana de dizer assim, rapaz, resolve primeiro, né, a sua vida financeira. Resolve, depois você vai ser dizimista e ofertante. Mas quando ele pensou em dizer isso, né, o Espírito Santo de Deus falou com ele, perguntando quem era ele para mudar, né, a sua palavra, os seus princípios. Né? Ele disse assim, não, a primeira coisa que você tem que fazer é ser dizimista e ser ofertante. Por que eu estou falando isso? Porque isso cai e recai muito no nosso mas em relação a essa área. Olha, sabe, eu entendo a palavra de Deus, eu compreendo, eu sei, mas a minha situação não permite. Ou seja, nós estamos o quê? Ou retirando ou acrescentando algo na palavra de Deus. E isso é o quê? É ser pela metade. Ou seja, a gente compreende, mas nós não obedecemos. Pastora, a Bíblia diz que eu tenho que honrar o meu marido. Eu entendo isso. Mas você não conhece o meu marido, né? E nós vamos o quê? Nós vamos distorcendo, acrescentando, retirando coisas da palavra de Deus. Não é que nos falta compreensão, nós entendemos. Mas a grande dificuldade é o quê? É obedecer. A obediência, gente, não é algo simples. Mas não estou falando da obediência pela metade. Eu obedeço quando eu concordo. O difícil é obedecer quando a gente não concorda. Quando aquela não é a nossa ideia. Nós temos um presbitério aqui nessa igreja. E nós fazemos uma reunião toda segunda-feira. Não é fácil. Não é fácil. Porque é assim, todo mundo tem uma opinião muito forte. Na verdade, todo mundo é muito chatão mesmo, né? Essa é a palavra. Todo mundo tem uma opinião muito forte, né? E de vez em quando, não é sempre que a gente consegue colocar e fazer prevalecer a nossa opinião.
né? E eu sei como é difícil. Quando todos os outros dizem assim, nós vamos fazer assim, mas eu não quero fazer daquele jeito. Dá vontade de falar assim, por fora eu faço, mas por dentro eu não faço. Já aconteceu, gente, já aconteceu, né, de uma situação, a minha ideia era linda, uma ideia linda, perfeita, né, e eu coloquei a ideia linda, perfeita, Andiara, eu falei assim, essa não tem jeito, e a minha ideia foi reprovada, e a ideia que foi aceita é que eu não queria, e aí o pastor falou assim, vai fazer desse jeito. Eu falei, tá bom. Tá bom. Né? Então, não é fácil. Eu estou dizendo isso que não é fácil nem para mim. E eu sei que também não é fácil para você. Mas é fundamental para essa etapa que Deus tem colocado e nos direcionado a nível de igreja. Amém? É uma luta contra a carne. Obedecer é uma luta contra a nossa mente. É uma luta contra a nossa alma. Mas, meu irmão, eu quero dizer o seguinte, que você é capaz de vencer. Amém? Eu sei que eu estou diante de uma igreja muito obediente. E eu sei mais do que isso, que essa obediência, a gente vai ser fundamental para o tempo que nós estamos entrando. Essa obediência, ela vai ser o veículo, né? O combustível do veículo, né? Que vai nos levar para o lugar que Deus quer que a gente esteja. Toma muito cuidado, né, com essas falsas doutrinas. Graças a Deus, a nossa igreja, nós não temos muito problema com isso, muito, mas temos problema. Não temos muito problema, mas temos problemas. Tome muito cuidado com aquilo que você ouve por aí. Né? Toma muito cuidado, né, como você está sintonizando o seu rádio, que hoje não é mais sintonizar o rádio, né, como você está acessando o seu YouTube. Né? Tome muito cuidado, né, daquilo que você tem se alimentado, que você tem guardado dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque às vezes você, ao invés de estar acrescentando algo de Deus, você está acrescentando mais mas na sua vida. Né? Vocês estão dando essa direção para a igreja, mas aquele pastor falou isso. Vocês estão dando essa direção para a igreja, mas aquele estudo teológico diz isso. E nós vamos acrescentando essas coisas, né? Desacrescentando na Bíblia, retirando coisas ou acrescentando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Amém? Vocês estão me compreendendo? Né? Então, o primeiro alerta é o seguinte, corta esse mais da sua vida. Corta esse mas. Não tem mas. A palavra de Deus diz isso, é assim que eu vou fazer. Independente das circunstâncias, independente da situação, né, que eu estou vivendo. O segundo ponto, o segundo alerta é tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Por quê? Porque é nesse momento, nesse período de conquista, que o diabo ele intensifica, né, a sua ação sobre a nossa vida. Amém? Eu quero dizer para você, líder, que tem frutificado, que tem multiplicado, você líder que tem feito a sua reunião de discipulado, tem conduzido, você está aí fortalecido, e graças e glórias a Deus por isso. Eu digo para você, tome muito cuidado. Tome cuidado neste momento. Por quê? Porque é neste momento, né, que o inimigo vem para roubar, né, aquilo que já está florescendo. Às vezes nós tivemos um trabalho tão grande do que de abrir o buraquinho lá, de jogar a semente, de regar aquilo ali, né, de adubar, e está crescendo a árvore, cresce no momento que começa a dar, né, ali as flores para os frutos. É neste momento que é fácil do inimigo, do diabo vir, né, e roubar. Às vezes nós nos esquecemos disso. O diabo quer roubar a minha semente. Às vezes você não está nem no ponto da semente mais, já está lá naquele ponto lá de produzir o fruto. E a gente baixa a nossa guarda. Né? Olha, eu quero dizer, o diabo não está de boa. Para usar uma palavra jovem aqui, que eu sou jovem. O diabo não está de boa. Pastor, está tudo tranquilo na minha vida, na minha casa. O diabo está de boa comigo. Não está, não. Ele está aí ao redor, né? Ao derredor, aí, circulando, dando volta em torno da gente.
Ou seja, no primeiro momento que a gente abaixa a guarda, o que acontece? O diabo vem. Ah, pastor, eu estou de boa na minha casa, olha lá com a minha esposa, só love. É ato de amor direto. Né? Pegamos, estamos embalados, aprendemos, glórias a Deus, multiplica isso. Não baixa a guarda, não. Sabe por quê? Porque o primeiro biquinho que você fizer para sua esposa, porque homem faz biquinho para a esposa, né? Não admite, mas faz. Faz. Né? Primeiro biquinho que você fizer, né? A primeira janta, mulher, que você fizer para o seu marido sem querer, sabe? Você massa o alho assim, como se estivesse amassando na cara dele, né? Fez isso? Pá, pega a faca, né? Pega o martelinho de bater bife, não sei se existe isso ainda, né? Estou preparando a janta. Você imagina ali, né? Primeiro momento que você fizer isso, sabe o que acontece? O diabo que você acha que está de boa, ele vai entrar novamente na sua vida. Ele vai entrar novamente na sua vida. Não acredite que ele está de boa, tranquilão, que ele esqueceu de você. Ele só está procurando o quê? Uma oportunidade, um espaço para voltar e entrar novamente. Isso é vigiar, vigia. Sabe, nós seguimos na guerra. Amém? Nós seguimos na guerra. A guerra, ela não acabou ainda. Graças a Deus, nós estamos vencendo batalhas pós-batalhas. Mas a guerra, ela não acabou ainda. Ou seja, nós temos que estar o quê? Espertos, vigilantes, vigiar, tomar cuidado. Meu irmão, se você está vivendo uma vida boa dentro da sua casa, com a sua esposa, com o marido, com os seus filhos, cultive isso, mas não deixa de forma alguma de vigiar, de cuidar, de crescer tudo isso que está acontecendo na sua vida. Isso é extremamente importante. Amém? Amém? Nós só tivemos casos de casais aqui na igreja, triste, caso complicado, que se eu como pastor tivesse que olhar para um casal e falar assim, olha, esse casal nunca vai se separar. Eu apontaria o dedo para esse casal. Nunca vai se separar. E se separaram. Se separaram. Estou dizendo isso com tristeza no coração. Mas sabe, se nós não vigiarmos, isso pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um. Ah, não, esse casal, essa família é uma bênção na igreja. Olha lá, sempre estão juntos, se amam, se tratam com carinho, isso é ótimo. Mas vigia. Sabe por quê? Porque nós estamos numa guerra. Não acho que o diabo está de boa, não. Sabe por quê? Porque o diabo, ele procura justamente um espaço. Ele faz exatamente dessa forma. Ele deixa você acreditar que já está tudo tranquilo. E no primeiro vacilo, na primeira escorregada, o diabo entra na sua vida e faz um regaço. Essa é a palavra. E nós temos visto isso acontecer. Mas no nome do Senhor Jesus, depois deste alerta aqui, não vai ser uma realidade na nossa igreja isso. Amém? Okay? Vigilantes e alerta. Isso é na sua casa, isso é com os seus filhos. Ah, o meu filho agora está vindo no culto dos jovens, está uma bênção de Deus, se converteu, está vindo na igreja. Mantenha-se firme. Bota ele no carro, traz ele no início do culto e volta e pega ele no final do culto. Ah, não, pastor, já está uma bênção. Olha, esse é irmão desse. Vem, faça isso. Não afrouxe, não. Pelo contrário, esteja firme. Né? Isso é o quê? É um alerta. Isso é exatamente estarmos vigilantes. Vocês estão me compreendendo? Não te esqueça das coisas que os teus olhos viram. E eu acho muito, muito linda essa frase de Moisés. Moisés, ele reúne o povo, como nós estamos reunidos aqui. Eles estão prestes a iniciar essa reconquista, esse novo tempo. Já foram ali 40 anos no deserto, tratado por Deus. O povo está bala. O povo está ali a todo vapor, compreendendo a palavra, tudo mais e tal. Entendendo agora sim o propósito de Deus. Aquela mentalidade de escravos, 430 anos, já era passada, aquilo ali já não existia mais na vida. Está tudo muito bom. E Moisés diz assim, não se esqueça daquilo que os seus olhos viram. Não se esqueça daquilo que os seus olhos viram. Sabe o que acontece, gente? Nós somos muito ingratos. Quando eu digo nós, eu me incluo nisso também. Nós
nos lembramos eternamente das coisas ruins que as pessoas fazem para a gente. Nós guardamos isso dentro do nosso coração. Data, hora, minuto e às vezes até segundo. Jeito, forma, repetimos até as palavras que pessoas proferiram contra a gente que nos magoaram. Nós guardamos essas mágoas, guardamos ressentimento, tem muita habilidade para isso. Mas nós nos esquecemos de uma forma muito rápida das coisas boas que as pessoas fizeram por nós. Muito rápido. E quem não tem memória facilmente cai na ingratidão. Quem não tem memória facilmente cai na ingratidão. E Moisés está dizendo assim, olha, né, não te esqueça das coisas que os seus olhos viram. Quantos aqui já viveram um milagre de Deus na sua vida? Levante a mão. Bem alto. Milagre de Deus. Glórias a Deus, todos. Todos nós vivemos o milagre de Deus. Sabe o que eu digo para você nesta manhã? Não se esqueça disso. Não se esqueça daquilo que os seus olhos espirituais contemplaram. Não esqueça daquilo que Deus fez na sua vida. Não esqueça da onde o Senhor te tirou. Não esqueça o processo que levou para que você chegasse até aqui. Não se esqueça que para você ser esse homem e essa mulher que você é hoje, Deus, Ele te abençoou muito, Deus trabalhou muito na sua vida, pessoas investiram muito na sua vida, pessoas pagaram um preço para que você se assentasse aqui nesta manhã, oraram por você, te buscaram na sua casa, insistiram contigo e até emprestaram dinheiro. Que às vezes nem tinha, nem podia emprestar, mas emprestaram porque sabia da sua situação. Então, nós não podemos nos esquecer dessas coisas, porque quando nós nos esquecemos disso, vem gerando dentro de nós algo chamado ingratidão. E tem pessoas que perdem a memória de uma forma tão rápida, que qualquer coisinha dentro da igreja, qualquer problema, qualquer palavra, atira da presença de Deus. Sabe por quê? Porque se esquece. A pessoa, uma pessoa, um ser humano, eu digo isso porque realmente é assim que eu creio. Por pior que seja uma pessoa, gente, ela sempre vai ter mais bondade dentro dela do que maldade. Por pior que seja uma pessoa. Você pode ir ali no presídio, pessoas que talvez cometeram crimes difíceis de ser aceito, converse com essa pessoa, entra na profundidade da sua vida, você vai ver que é mais bondade do que maldade. E nós temos que aprender a guardar na nossa memória, no nosso coração, esse lado das pessoas. Eu já vi discipulador, olha, que suou muito por causa do discípulo, suou muito, correu atrás, ajudou de todas as formas, trouxe para a igreja, pagou o encontro, fez tudo que podia e mais um pouco ainda. Mas ninguém é perfeito, às vezes errou no momento com o discípulo, aí o discípulo falou, não quero mais isso. Ou seja, né, nossos olhos e o nosso coração, ele ainda vê, enxerga e guarda muito mais a maldade do que a bondade. O pastor Vilela é meu discipulador tanto tempo. Ele sempre acertou comigo? Não. Já errou também. Mas eu tomo a decisão sempre, né, de guardar dentro do meu coração, na minha vida, todos os momentos que foram assertivos à minha pessoa. E foram muito mais momentos bons, muito mais acertos do que erros. E até nos erros nós aprendemos juntos. Amém? Precisamos compreender isso. Não podemos ser um povo sem memória. Sem memória. Às vezes você, mulher, está vivendo um momento difícil com o seu marido, mas nem sempre ele foi assim. Nem sempre ele foi assim. Tem mulheres que julgam o seu marido, às vezes por um mês, às vezes por um período que está passando difícil em casa, taxa o seu marido, carimba o seu marido com uma realidade que não é coerente.
a vida, a história. Como essa história ela é composta. Eu já vi casamentos serem destruídos por causa de uma situação. Uma situação. Às vezes décadas de uma boa convivência, décadas de levando uma vida boa, às vezes uma situação que a pessoa permitiu que falasse mais alto do que uma vida inteira. E quando isso acontece com a gente, né, não trilhamos o caminho do arrependimento. Pelo contrário, né, trilhamos, né, o caminho da acusação. Isso não tem nada a ver com as coisas que são de Deus. Amém? Tenha memória. Tenha memória dentro da sua casa, das coisas boas que acontecem. Ah, pastora, minha casa é complicada demais. Só coisa ruim, será que é isso mesmo? Será que é só coisa ruim que existe na sua vida, né? Será que é desse jeito mesmo? Né, tem uma frase famosa aí, né, que diz que o essencial é invisível aos olhos. Né? E é interessante essa frase. Né? Deus tem te dado o essencial todo dia para a sua vida. E às vezes esse essencial que Deus nos dá, ele é invisível, nós não percebemos, nós não enxergamos. E nós precisamos mudar um pouco, né, o nosso olho. Não te esqueça das coisas que os seus olhos viram. Não te esqueça. Guarde isso aqui dentro do seu coração. Isso não é viver de passado, isso é ter memória. A Santa Ceia, ela é um memorial. Jesus disse o quê? Faça isso em memória de mim, até que eu volte. Isso é memória. Guardar essas memórias são extremamente importantes. E aí eu encerro dizendo, né, por quanto tempo a gente guarda essa memória? Moisés diz assim, carregue essas memórias por toda a vida. Carregue essas memórias por toda a vida. Eu sou tão grato por tantas pessoas que me ajudaram nessa vida. Tantas pessoas me ajudaram. Se hoje eu sou quem eu sou, foi porque muitas pessoas me deram a mão. Não somente nos momentos que eu estava acertando, mas nos momentos que eu estava errando também. Pessoas que estenderam as mãos, me apoiaram. Eu guardo isso dentro do meu coração. Pessoas que trabalharam comigo há tanto tempo atrás e que me ajudaram. Que acrescentaram na minha vida profissional. Até hoje, quando eu encontro, eu dou a mão e falo muito obrigado. E às vezes a pessoa até se esqueceu. Às vezes coisas simples, mas que acrescentaram na nossa vida. Guarde essas memórias dentro do seu coração, porque isso vai trazer uma nova percepção que você talvez tenha aí em relação ao ser humano, às pessoas, à sua casa, à sua família, ao seu chefe, ao seu pastor, ao seu líder, ao seu discipulador. Guarde essas coisas na memória e você vai ver que o Senhor vai te conduzir para novos caminhos. Eu encerro dizendo exatamente o que eu disse no começo. Né? Nós estamos às vésperas, prestes a uma nova conquista. Amém? Uma nova etapa. Deus tem feito da nossa igreja agora já uma igreja de consolidação. Uma igreja de cuidado. Amém? Uma igreja que não desiste de ninguém. Uma igreja que investe na vida de outras pessoas da mesma forma que investiram na nossa vida. Para isso, meu irmão, saiba de uma coisa. Seja obediente à voz de Deus. Seja um homem e uma mulher, uma família obediente à voz de Deus. Se Deus falou, está falado. Tiro mais. Se Deus direcionou, faça. Ah, Du, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Se Deus falou, faça. Porque das demais coisas, cuida-o. Você crê nisso? Então, que nós possamos trilhar este caminho, que é o caminho da obediência. Amém? Que você possa orgulhosamente, no bom sentido, bater no seu peito e dizer assim, eu sou uma pessoa obediente. Eu sou uma pessoa que ouve a voz de Deus através dos meus líderes, através dos meus pastores, e eu obedeço, sem nenhum mas, sem nenhum impedimento. Isso é fé, isso é confiança e isso é evangelho. Amém? Por favor, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor.
comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!